Passar aí de volta o que sobrou. Vamos pensar o seguinte, ó. Primeiro, o que é que nós temos que entender? Basicamente, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem aqui, rapidinho, certo? Aqui e também no Missão T1. Por quê? Tanto de palavras, como de conceitos, como de estratégia para resolver questões de criminologia. Toda vida que a gente chega numa sala de aula e fala sobre questão de criminologia, eu sempre falei para os meninos desde o começo, é entender as palavras e entender os conceitos. Por quê? Se você entende o conceito, entende a palavra, você resolve da maneira correta. Se você decora, às vezes um processo mnemônico ou outro, quando se muda a ordem, aí você fica embaralhado, certo? Então vamos aqui construir o conceito da primeira questão, facílimo, mas é só para a gente revisar a questão do conceito de criminologia, certo? Aquela nossa velha questão que diz o seguinte: segundo a doutrina dominante, a criminologia é uma ciência que serve do método. Vamos lá. Lógico abstrato? Não. Dogmático? Não. Por que não dogmático? O que é dogmático? Quando eu falei nas nossas aulas, nós fizemos aqui um paralelo entre as três principais ciências criminais. Quais são elas? Diga aí. Criminologia. A. Direito penal. Direito penal. E o que mais? E a política criminal, certo? Política criminal. Isso, professor. Nós fizemos esse paralelo aqui. E nós vimos que elas são as três ciências criminais que fazem a base, né, das ciências criminais hoje. A nossa, que é a criminologia, é a primeira. Quais são as características da criminologia? Diga aí. É uma ciência o quê? Empírica. O que significa empírica? O que significa empirismo? Base da realidade e experimentação, não é isso? Experimentação. Professor, aqui é só para a gente fazer uma viagem rápida. Realidade, certo? Ela também é uma ciência autônoma, nós falamos isso nas aulas? Autônoma. O que seria uma ciência autônoma? Ela tem os seus próprios métodos de estudo. Professor, mas diz lá que ela é multidisciplinar ou interdisciplinar. Ela é multi ou interdisciplinar? Ela é interdisciplinar. Por que ela é interdisciplinar? Porque ela é ciência, ela é autônoma, certo? Ela utiliza de outros conhecimentos de outras áreas para reforçar, embasar os seus estudos. Porque a criminologia ela é uma ciência que estuda o fenômeno criminoso, certo? Então, se ela é interdisciplinar, certo? Eu estou escrevendo rápido, mas tudo isso daqui, eu tenho um slide, eu vou passar para o pessoal aqui, eles vão compartilhar com vocês. Todo mundo que é do curso já tem isso aqui, todo esquematizado em slide, certo? É só para quem não é ainda, mas eles vão passar para vocês, vão compartilhar. Inclusive, esse material de hoje, eu compartilhei também a fundamentação no grupo aqui, certo? Então, vamos lá. Essas são características da criminologia. Ser autônoma, tem seus próprios métodos de estudo, né? Interdisciplinar, porque ela parte dela como ciência e usa conhecimentos da biologia, da química, da medicina, do direito, certo? Pronto. Não é dogmático, geralmente essa característica nós vimos nas aulas que é do direito penal. Normativo também é o direito penal, porque ele tem as normas, né? As nossas leis. Empírico, justamente. O empirismo é uma das principais características da criminologia. E o que é empirismo mesmo? Experimentação, observação com base na realidade. Tudo que a criminologia faz, ela faz com base na realidade, naquilo que é palpável, né? Através de experimentos de fatos, certo? Na observação, ok? Por isso que a maior característica é empirismo. Desde o começo a gente fala, ó, não decorem as palavras, entenda as palavras. Quando a gente falava atavismo, professor, que diabo é atavismo? Sórdido, degenerado. Essas palavras que não é comum pra gente, tanto na criminologia como no direito, entendam as palavras, certo? Então vamos lá. Fácil, fácil. Por que não é o método dedutivo? Ela é indutiva. Isso, outra característica da criminologia é utilizar-se do método de estudo indutivo. Professor, eu nunca entendi esse negócio de indutivo e dedutivo. Vamos entender agora bem rapidinho? Ó, a criminologia utiliza do método indutivo. O que é o método indutivo? Que parte do quê? Indução.
Indução, vocês estão falando de física e energia aí. Vamos lá. Tem um negócio do maior para o menor, do geral para o específico, não tem? É isso aí que eu falo para vocês, ó. Indutivo e dedutivo. Dedutivo é uma característica do direito penal. Indutivo. Você partir do específico para o geral, dedutivo do geral para o específico. Alguém já veio falar desse conceito aí? Não? Já ouviram falar, Eu vou dar um exemplo aqui. Toda vida que as pessoas vão estudar crimes, um exemplo, diga assim, ó. Eu vou partir do geral para o específico. Eu digo aqui, os corintianos, os torcedores corintianos são sofredor. São não, são vitoriosos. Os torcedores flamenguistas são torcedores. São sofredores. Os torcedores... Diga outro aí, outro time aí. São sofredores. Ou seja, todos os torcedores dos times brasileiros são... Deixa eu pegar a água aqui. Cadê a água? Sumiu. Evaporou. Porque tinha ali uns 5 professores querendo entrar na frente, quase que foi alguma... O cara disse que foi uma praga de ateu. Eu acho que vai dar certo. Vou falar mais baixo um pouquinho. Ó. Geralmente aqui, nós temos um método indutivo na criminologia. É quando ele parte aqui do específico para geral, né? Ele, como eu falei para você, o dedutivo, ele parte lá de todos os torcedores, né? E faz uma conclusão geral. Eu vou dar um exemplo mais fácil aqui que eu falei de torcedor, o pessoal saiu do foco. Eu vou dar um exemplo do específico para geral. Eu digo assim, o gato é um animal. O peixe é um animal, os pássaros são animais. Aí eu digo assim, todos os animais são mortais. Então, se ele está generalizando no final que gato, peixe e pássaro, todos são mortais. Ele deu exemplos específicos e no final ele tirou a conclusão do geral, certo? Quando falo do dedutivo, geralmente é assim. É o contrário. Ele parte do geral para o específico. Todos os animais são mortais. O gato é um animal. Então, o gato é mortal. Ele partiu de todos os animais, do específico, para o individual, do geral para o individual, certo? Eu vou passar também para vocês. Já está gravado isso. Quem for aluno da missão T1 vai ter todos esses exemplos aqui bem destrinchados e todos os quadros resumidos, certo? Então, só para a gente reforçar aqui, por que é empirismo, certo? Que é base da realidade, né? Vamos ganhar tempo aí? Pronto, tá aqui, ó. Questão 2. Cadê o... Alguém lê aí, vai lá. A escola cronológica surgiu no século XIX, tendo entre seus principais autores que pode ser dividida em 3 partes: antropológica, sociológica e jurídica. Isso. A escola positivista, Isso. Teresa, escola italiana, Teresa. escola criminal e moderna alemã, Isso. escola clássica e escola judaica. Pronto. Ó, a escola positiva, basicamente a criminologia, ela se divide também em 3 principais fases, né? Que a primeira dela seria a escola clássica, não foi? Que nós estudamos? Clássica. A escola positiva. E qual é a outra? A moderna. Essa moderna aqui, qual é essa moderna? Justamente onde saiu o edital de vocês. Isso mesmo. Aquela questão que fala sobre o crime como fato social, que fala sobre Emile Durkheim, está dentro de umas teorias da escola moderna. Teoria do consenso. Lá na teoria da anomia, como geralmente quando eu passei para vocês um esquema, que foi esse aqui, ó. Lembram? Pronto. Esse esqueminha aqui resume todas essas escolas, certo? Ele diz o seguinte: quem era Rafael Garofalo? Dentro da escola positiva, nós tivemos alguns autores. Quem são eles?
Cesare Lombroso. Eu vou botar só o sobrenome, né? Ferri, quem era o outro? Esse garoto aí, ó. Não são nomes comuns à nossa língua, por isso que a gente estranha, né? Aqui na escola clássica nós tivemos também outros autores. Quem são? Francesco de Carrara, né? Carrara. Quem mais? Marquês de... Isso mesmo. Quem mais? Von Feuerbach, né? É B-A-C-H. Quem é mais? Jeremy Bentham, não é isso? É o Jeremy Bentham. Esses são os principais autores da escola clássica. Essa é uma escola que nós vimos lá nas nossas aulas, que tinha crescido no livre-arbítrio, dizia que o homem era livre para escolher entre produzir ou não um efeito criminógeno, né? Que era um tanto assim mais liberal. Ela tinha ideias conservadoras, já a positiva, né? Tinha esses seguintes garotos aqui que a gente batizou de 3 mosqueteiros, para a gente ficar mais fácil de decorar, não foi? Lembra? Pronto. Entre eles eram quem? Falei isso nas aulas, né? Um era um antropólogo, que era um médico, um era sociólogo, outro era jurista. Os 3 se juntaram, fizeram e compuseram aqui as teorias da escola positiva. Os 2 principais, quem foram aqui? Lombroso e... Isso. Que criaram inclusive os conceitos de tipos de criminosos, como nato, ocasional, passional, que nós vimos nas aulas, não foi isso? Muito bem, tá todo mundo afiado aí, certo? Então, professor, não tenho dúvida. Alguma dúvida aqui de quem foi esse cara e qual escola ele participou? Qual foi a escola? Muito bem. Ó, essas são outras escolas que não, né? Ah, você podia ter dúvida em 2. Qual era? A clássica e a positiva. Mas como a gente apresentou para vocês aqui, ó, os principais autores, então, ok, não é isso? Pessoal, a criminologia é uma disciplina que vai fazer vocês ganhar quase 10% da prova, viu? A prova de vocês tem quantas questões? A criminologia tem quantas questões dentro da prova? Isso, tem 8 questões. Se é 8 questões, 8%. Por isso que eu disse quase 10%, né? Colega meu, amigo meu particular, por 2 questões de criminologia não entrou no concurso aí. Subestimou. Paralelo a isso, parente meu, amigo mais próximo, pegaram a criminologia, botaram para cima, fecharam a criminologia e estão aí, trabalhando hoje, certo? Então, essa disciplina menor, não subestime. Quem vai fazer você botar você lá dentro. Eu disse, olha pessoal, o conteúdo é pequeno, se você entender, você vai partir para cima e vai fazer, certo? Então, vamos lá, né? Alguma dúvida aí de quem foi Rafael Garofalo aqui e qual a escola ele participou? Muito bem, tá todo mundo afiado. É o que eu esperava de vocês. Próxima questão. No que concerne às escolas penais, é correto afirmar que letra A positiva. Lembra da escola positiva? Acabamos de falar, né? Entende que o crime deriva de circunstâncias biológicas. Correto? Justamente, professor. Ou sociais, tendo sido defendida por Feuerbach. Eu vi, professor, que o Feuerbach estava dentro de qual aqui? Isso, eu apaguei que era para vocês não pescar. Certo? Feuerbach estava dentro da clássica. Não era? Acabei de botar ali. Ó, então, quando você estiver resolvendo questões de concurso, quando você vê uma palavra-chave, elimina, não perde tempo, passa para outra. É isso que eu falo para os meninos, certo? Às vezes essa palavra está lá no final, mas às vezes a palavra está logo no começo, certo? Então vamos lá. Segunda. Clássica, funda-se no livre-arbítrio, certo? Sim. Ok, e tem Carrara, um dos seus maiores expoentes. Carrara, na clássica. Certo, tanto a clássica como Carrara. Francesco de Carrara. Isso.
Vou deixar ela eleita aqui como uma das... Eu posso passar para lá? Não, vou analisar as outras. A Lombrosiana acredita que o homem é racional e livre? Livre-arbítrio é de quem? É da clássica. E Lombroso é da onde? Lombroso é da positiva. Muito bem, então se o Lombroso aqui, ó, essas duas palavras estão se contradizendo, não é isso? Precisa eu ler o resto? Passo para a próxima. Concurso é isso, você trabalha com tempo. Achou um erro na questão, já passa para a próxima. D. Positiva nasce em contraposição às ideias de Lombroso? Não. A positiva, ela nasce em contraposição à clássica. A positiva nasce para fazer testes, né? Biológicos, sociais e tudo, experimentos, certo? A escola positiva nasce em contraposição à clássica. Ok? Então, qual é a alternativa correta? Alternativa B, certo? Vamos lá, né? Tá todo mundo afiado mesmo, viu? Alternativa B. Foi a B ou foi a D? A B, né? Vamos lá. Assinale a opção que está de acordo com os postulados da teoria ecológica da criminalidade. Eu disse para vocês que primeiro veio a clássica, não foi isso? Aí depois veio a positiva, não foi? Aí depois a moderna. Isso, professor. A moderna, também chamada de sociológica, ela se dividia em duas grandes teorias. Que era o quê? Consenso e conflito. Por isso que eu estou fazendo o teste de fogo aí, viu? Dentro da teoria do consenso, eu disse para vocês que as teorias do consenso, elas tinham ideias ou viés de direita, não é isso? De direita. Direita. E aqui de esquerda. Justamente. Aquela argumentativa e progressista, aquele pessoal que, né? Eu até falei que o conceito de direita e de esquerda era muito deturpado, né? Mas aí cada um defende suas teorias. E aqui dentro do consenso nós tínhamos outras classificações. Aqui dentro eu tinha dentro a primeira, que era a de Chicago, né? Escola de Chicago. Não era isso? Eu não vou dividir Chicago aqui agora não. É Chicago e quem mais? Anomia. Subcultura delinquente. Subcultura delinquente. Isso aqui é só para a gente fazer uma ilustração, certo? E a associação diferencial. Aqui é só um esquema, viu, pessoal? Dentro da escola de Chicago, ela também tinha suas subdivisões. Qual era a primeira dela? Teoria da ecológica, né? A outra? Espacial, muito bem. Espacial, outra? Mais? Tolerância zero. Isso mesmo. Tá faltando alguma? Só quebraram os testículos e a janela não quebraram, não? Isso. Engraçado o nome, mas é isso aí mesmo. Vamos lá. Vamos revisar aqui. Cada uma delas bem rapidinho para vocês. O que dizia a teoria ecológica? Tinha alguma coisa a ver sobre natureza, sobre ecologia? Tinha? Não. Ela dizia o quê? A desordem. Desordem o quê? Desorganização social dos grandes centros urbanos leva a os efeitos do quê? A produzir efeitos criminógenos. Justamente. A desorganização, um exemplo. Se um local está crescendo desordenadamente, né, os grandes centros urbanos, as cidades aí, né, sem planejamento de fazer rua, as ruas vão crescer bem estreitinha, aí vai ter sem iluminação, sem projeção de iluminação, vai ficar ruas pequenas, estreitas, escuras,
de difícil acesso. Ali se torna muito mais propício a quê? Cometimento de crimes, né? Até para a polícia passar e tudo, em determinadas vielas e becos, tudo é mais difícil. Um exemplo dos clássicos crescimentos desorganizados aí é a questão das favelas, né? Esses bairros mais periféricos, certo? Mas ele fala aqui também, aqui ele fala mais da questão voltada logo à cidade de quê? Chicago. Todos esses experimentos foram dentro dessa cidade, certo? Todas essas teorias foram com base de experimentação lá, certo? A ecologia diz o que? A desorganização social, a palavra-chave, né? Fala de desorganização social, não é isso? É? Isso, justamente. A espacial fala de quê? Reestruturação arquiteto o quê? E urbanística como medida preventiva, justamente. Ele pega uma determinada área e ele faz essa reestruturação, ou seja, o espaço, a otimização do espaço. Olha, vamos apresentar projeto aqui, vamos observar aqui os locais que estão crescendo e tudo, vamos tentar implementar algumas obras, arquiteturas e urbanística, né? Vamos plantar árvores aqui, vamos botar uma ponte, um monumento para ver se é uma praça. Não ajuda a diminuir os índices de criminalidade? Praça de skate, uma praça de alimentação, né? Então, quando falar de espacial, você lembra da questão das arquiteturas e urbanismo, né? A tolerância zero falava o quê? Por menor que seja o delito, ele tem que ser repreendido. Para qualquer delito, tolerância zero. Por menor que seja, deve ser repreendido, certo? Testículos quebrados, fala mais da questão da ação policial, que deve ser rígida e consistente, intimidatória. Está voltado mais à questão da atuação policial, não é isso? Janelas quebradas, quem é que lembra? Hã? Isso. Palavra-chave. Desordem gera desordem. Esse crime, por menor que seja, se não for contido, e vai virar um maior. Foi o que eles fizeram, janelas quebradas. Por que o nome janelas quebradas? Pegaram 2 carros, botaram um num bairro pobre, botaram outro no bairro rico. Do bairro pobre roubaram as rodas, os pneus, levaram tudo. Do rico se manteve intacto. Aí o cara tá vendo. Aí o cara foi lá e fez o quê? Só quebrou a janela. Tuf. O que foi que aconteceu? O cara passou, roubou o toca-fita. O outro passou, roubou uma bolsa. No final aconteceu a mesma coisa que aconteceu no bairro pobre. Ou seja, bastou apenas um pequeno ato, que foi o ato de quebrar a janela, para que a desordem pudesse tomar de conta, né? Então, quando fala em janelas quebradas, lembra do exemplo do carro. Do bairro rico, bairro pobre, certo? Então, a nossa teoria ecológica, espacial, tolerância, tudo está dentro da escola de Chicago, né? Muito bem. Nós temos Chicago, tem anomia, subcultura delinquente e associação diferencial. A questão fala sobre o que aqui? Ecológica. Ecológica está onde? Nós já vimos, sabemos o que é? Fala sobre o que? Isso, muito bem, vamos lá. Assinale a opressão que está de acordo com os postulados da teoria ecológica da criminalidade. Teoria ecológica da criminalidade. A preservação do meio ambiente deve ser desenvolvida com ênfase em políticas criminais preventivas. Fala do meio ambiente aí. Primeira coisa que nós falamos. Tem nada a ver. Quando eu sei o conceito correto, eu não tenho dúvida. Por mais bonita que as palavras que a banca queira me confundir, quem não sabe de nada, olha aqui, meio ambiente, ecológico. Parece, né? Certo? Não se engane, a banca ela é especialista em quem não estuda, viu? Isso aqui para quem não estuda é a certa, não é não? Vamos lá. B. A aprendizagem do comportamento criminal inclui técnicas e ocorre na interação um com o outro. Fala sobre aprendizagem? Não fala. Quando vai falar sobre aprendizagem, é bem aqui assim embaixo, ó. A associação diferencial. Essa teoria fala que o crime ele é aprendido. Lembra daquele termo que diz que a faculdade do bandido é a cadeia? É porque essa teoria diz o seguinte: o crime ele é aprendido. Se você passar a interagir muito tempo com uma pessoa que comete crime, você pode aprender aqueles atos, né? Transmitir para o outro através da associação, né? Mesma coisa que eu digo é que
Mas é tipo assim, ele quer mais dizer que o crime ele é aprendido, é transmitido, né? Aí, na interação, até a nova lei de organizações criminosas, ela fala sobre a questão de associação para o crime, né? Vamos lá. Então, isso daqui não tem nada a ver com ecologia, ela está falando aqui da associação diferencial. Não é isso? C. Desorganização social. Olha a palavra-chave aqui, né? Ó. Desorganização social dos grandes centros urbanos podem produzir efeitos. Esse é o conceito correto? Sim. Show, professor. Olha lá. Ele está falando de ecologia. Ele diz aqui, ó, tolerância zero no combate aos crimes ambientais. Tem a ver com a tolerância zero? Aqui é outra, professor. Aqui é aqui, ó. Tolerância zero. Então vamos lá. O crime não é uma qualidade intrínseca da conduta. É uma conduta qualificada pelo controle social. Ele foi lá na maionese, não sei de onde, né? Não tem nada a ver com a nossa teoria aqui. Ele falou aqui de controle social. Pronto. E aí? Difícil? Para quem estuda, não. Então aqui a gente tem que saber os conceitos corretos das escolas, não é isso? Tá onde, professor? Bonitinho, resumido para vocês aí, num esquema que eu fiz, viu? É só compartilhar. Quem não estudou, quem não viu, perdeu, mas pode chegar ainda. Ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo. É só pegar o esquema e olhar. Eu peguei todas essas escolas e resumi para o pessoal. Vou mostrar de novo. Consenso, conflito, e botei bem esquematizadozinho aqui, ó. Beleza? Vamos lá. As correntes do neorrealismo de esquerda. Ô, professor, toda vida que você for resolver uma questão, você tem que pegar as palavras. Qual é a teoria que tem ideias ou viés de esquerda? Consenso ou conflito? No próprio enunciado da questão, você já delimita a questão correta. Vamos lá. As correntes do neorrealismo de esquerda, da teoria do direito penal mínimo, do pensamento abolicionista, são desdobramento de qual teoria? Crítica. Chicago não é consenso? Consenso não é direito? Então não é, né, professor? Muito bem. Anomia é consenso, não é isso? Professor, não tenho dúvida. Teoria da associação diferencial é consenso? Isso, não tenho dúvida. Só por eliminação. Então, primeiro você pega o comando da questão. Com uma palavra do enunciado, você sabendo o conteúdo, tendo noção do conteúdo, você já mata a questão. Então o bizu é esse. Alguma dúvida aí? Bizu é estudar, viu? Peguem o esquema e revisem, para resolver mais questões ainda. Vamos lá, né? Ei, desemboca a chinela ali que deu certo, viu? Eu dei umas tossidas aqui, engoli, acho que foi um mosquito, foi a poeira desse bicho aí, mas... Eu tomei um gole d'água e botei pra dentro. Vamos nós, né? Ó, o termo cifra dourada. Quando eu também passei para vocês, fiz um esquema todinho com todas as cifras. O que é cifra? Aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Dentre as cifras, elas são divididas por quê? Por cores, certo? As cifras, para ficar até mais fácil para vocês pudessem classificá-las e entendê-las, elas foram divididas por cores, não foi? Alguém nunca viu falar em cifra aí? Só quem toca violão, não, né? Não, sério mesmo. Já viu falar em cifra, quando falou de criminologia? Alguém não ouviu falar? Ó, 2 pessoas. Primeira vez e já estuda há bastante tempo. Isso é normal. Eu peguei mais uns 4 tópicos que nós não vimos dentro da regular, que eu aprofundei, certo? A questão da vitimização, da prevenção criminal, a questão das cifras, a questão das síndromes, síndrome de Estocolmo, da mulher de Potifar, síndrome de Londres. Eu estou aprofundando aos poucos para vocês, que é para deixando vocês com mais base. Então é normal, certo? Cifra, ela é dividida por cores, né? Geralmente o que é cifra? É uns crimes que não chegam ao conhecimento do Estado, da polícia, certo? O cara comete um crime, aí a vítima diz, sou mulher, tenho medo e tal, não vou denunciar. Racismo, foi meu patrão que praticou, eu tenho medo de perder o emprego, não vou denunciar. E aquilo vai ficando o quê? Oculto, né? Dentre as cifras,
Qual é a primeira, 01? Cifra negra. Mais uma. Pode dizer as cores aí. Vamos lá. Verde, amarela, cinza, bem rapidinho. Rosa, azul, dourada. Que mais? Vermelha. Certo? Todos estão bonitinhos, esquematizados para vocês. Aonde? Ó. No esquema, já compartilhei com os meninos aí. Vamos aqui bem rapidinho, só para entender a questão. A cifra negra, ela engloba todas as outras. Aqui dentro estão todos os crimes que foram ocultos e não chegaram até o conhecimento da polícia. O cara não chegou a ir à delegacia e fazer a denúncia, certo? Cifra verde. Todos os crimes, agora aqui tem a ver, pessoal, ó, preste atenção. Cifra verde, aqui a cor tem a ver. Quando falar de cifra criminais, são crimes que estão ocultos e basicamente as cores se relacionam com os tipos de crime. A verde, crimes ambientais. A negra é a que escurece tudo. Você diz assim, ó, a negra escurece tudo. Todos os crimes estão ocultos. A verde, crimes ambientais. Amarelas, funcionários públicos, certo? Amarelas, funcionários públicos. Às vezes o cara não denuncia, por exemplo, um funcionário público porque tem medo de represália. Ah, um juiz, eu sou apenas um soldadinho de chumbo aqui, eu não vou denunciar o juiz porque eu tenho medo de represália, um exemplo. Né? Aí ele acaba caindo aqui em cifra amarela. Um crime que foi cometido e por medo de represália não foi denunciado, certo? Cinza. Não chega à fase processual. Às vezes, na própria delegacia é feito o quê? A mediação, certo? Às vezes vai, às vezes se desiste do procedimento, alguns que podem ser desistidos, certo? Cifra cinza. A rosa, de caráter homofóbico, né? Entra aquela questão do LGBTQIA+, não é isso? Hoje, que é bem mais abrangente. Muito bem. Tá vendo que elas vão se relacionando? Azul. As pessoas de classe social ou econômica menos favorecidas, justamente. Azul. Ao contrário da azul, a dourada, você pensa logo em ouro. Os famosos crimes de colarinho branco praticados por quem? Grandes empresários, políticos. O pessoal, ao contrário dos menos favorecidos, são economicamente até mais favorecidos. Então, é isso aí. E o vermelho? Geralmente cometido por serial killer. Aquele pessoal que tem deficiência moral, aquele cara que, né, que pratica, é habitual no crime, né? Pronto. Esse aqui é o resumo básico. Que diz a questão. O termo cifra dourada é indicativo dos crimes praticados por membros da realeza. Não é esse o conceito. Não fala de realeza. Certo? Da violência doméstica ocorrida nas classes altas e não relatadas à polícia. Ele não fala nada de domésticos. Dos crimes esclarecidos mediante a oferta de uma recompensa. Isso aqui é direito penal, é qualificadora, professor. Não é qualificadora? Justamente. Do número de jovens de alto poder aquisitivo envolvidos com narcotráfico. Viajou na maionese. A banca, ele tenta lhe induzir ao erro, certo? Aí o cara acha bonito, é mesmo, ó. Narcotráfico, o tráfico dá muito dinheiro. Eu vi mais ou menos isso daí, não tem nada a ver. Dos crimes denominados de colarinho branco, esse é o conceito que está correto e afiado com o conceito de cifra dourada. Os crimes de colarinho branco, certo? Alternativa correta. Dúvida aí? Só pegar o esquemazinho e dar uma revisada, certo? Que a gente vai para cima. Ó, aqui só tem uma só questão de cada tema. Nas gravações a gente está botando 2, 3 questões. Nas aulas presenciais a gente vai trazer 10 questões. E a gente vai fazer isso aí, ó. Vamos exaurir aí até o máximo para você resolver o máximo de questões possível e ir quebrando a banca, certo? Qualquer questão que tenha dúvida, traz, professor. Joga essa questão para cá, para lá. A gente vai socializando e vamos matando o conteúdo, ok? Vamos lá. Vamos passando. PC, entende-se por vitimização. Isso aí. Vitimização. Tem esquema, professor? Nós temos esquema para todo mundo aqui, viu? Ó.
Ninguém vai ficar sem esquema, sair daqui. Eu fiz isso daqui, pessoal, justamente para isso. Para esse pessoal que está com deficiência, ou porque está chegando agora de paraquedas, ou porque já está há tempos, mas não vê, pessoal. Você está estudando com material, às vezes ele com outro, mas nós estamos aqui tentando unificar e socializar isso, certo? Então vamos lá. Os processos de vitimização. A vítima faz parte do quê? Os objetos de estudo da criminologia. Quais são os objetos de estudo da criminologia? Vítima, criminoso, né? Controle social e o delito, que é o crime, certo? São as 4 vertentes, são trilhos. A vítima se separa aqui, vamos estudar a vítima. O criminoso se separa, vamos estudar. Estudando a vítima, nós temos lá o processo de vitimização. Vitimização direta, indireta e indireta, não é isso? Aí nós temos a primária, secundária. Rapidinho aqui, desculpem a letra aí, mas é porque nós estamos aí no... Eu prometo que nas aulas gravadas, quando a gente tem tempo, a letra sai melhor, né? Eu ia pedir para o senhor voltar só o gabarito e mandar indicar a aula presencial. Secundária. A terciária. Hoje já se tem outros conceitos formais e modernos que acrescentaram-se a quaternária e a heterovitimização, certo? Não se preocupe que nós vamos só falar aqui e tá bonitinho aqui para vocês. Ó, direta e indireta. A questão de direta e indireta, geralmente a direta, a própria vítima está diretamente ligada com o crime, né? A pessoa que sofre o crime. Esse processo, né? Vitimização direta, é o processo entre o criminoso e a vítima, que vai cair aqui na vitimização primária, que é a relação entre a vítima e o criminoso, não é isso? Aqui houve o cometimento de um delito e a participação é direta entre vítima e criminoso, não é isso? A indireta, além do criminoso ter causado um dano à vítima, uma pessoa próxima a ela também sofre, certo? Aqui a vítima sofre, né? E aqui a vítima e uma pessoa próxima também sofre. Uma pessoa ou pessoas próximas à vítima. Vamos supor, eu tenho uma filha e ela comete, alguém rouba ela e machuca ela. Além de ter causado aquela lesão a ela, eu que sou mãe, o pai, o tio, o irmão, o pessoal fica todo mundo indignado, né? Estarrecido com aquilo ali. A vítima e pessoas próximas. Vou só fazer aqui a abreviatura porque está tudo esquematizado para vocês. A primária é uma relação direta, onde a vítima e o criminoso interagem, tendo efeito o crime, né? Um roubo, uma lesão corporal, certo? A secundária, geralmente, ela também tem o nome de sobrevitimização ou revitimização. Por quê? Porque aqui ela está sofrendo 2 vezes. Aqui, geralmente, além dessa relação aqui, ó, entre vítima e criminoso, que já aconteceu, a vítima também sofre de quem? Dos órgãos. Vou botar aqui do Estado, por quê? Porque o Estado é quem representa, certo? Um exemplo, professor. A vítima se sujeita a um depoimento na delegacia. Ela foi vítima primária e está sendo vítima novamente, secundária. Porque ela vai ter que ir na delegacia contar todo o fato e reviver toda aquela angústia. Né? Outro exemplo, ela vai lá no IML prestar um exame de corpo de delito. Ter que tirar roupa, se mostrar, passar por constrangimento, certo? Então está sendo vítima mais uma vez. Geralmente o Estado é quem representa, na PFOS, na Polícia Civil, certo? Terciária. Geralmente o sofrimento entre a vítima e a sociedade. E também o Estado, porque ele fala aqui que é a falta de amparo. Às vezes o abandono, certo? A pessoa sofre um crime de estupro, por exemplo, aí as pessoas assim, mas você deu causa, você só vivia se mostrando na internet e tal, e passa a estigmatizar essa pessoa. Só usava roupa curta, trabalhava muito a questão da sua imagem e tal. Aí as pessoas passam a dar o amparo a essa pessoa. Então se ela passa a sofrer também da sociedade, certo? Aí também o criminoso pode se tornar vítima, né? Também. O criminoso também
pela estigmatização. A questão da rotulação, Labeira e a prática, está lá numa das teorias do consenso ou conflito? Conflito. Entendeu? O pessoal tá bom, viu, pai? O pessoal aqui tá... Ó, quaternária. Relação basicamente de quê? O medo de se tornar vítima. Medo. Como assim, professor? Quando as pessoas... Sai uma notícia. Tá acontecendo arrastão aqui na nossa cidade direto. A pessoa, vixe, eu não vou sair mais nem de casa. Geralmente esse medo é causado por quem? Pelas mídias sociais, pelos jornais, por esses locais de comunicação, certo? Então, isso é o medo de se tornar vítima. E a heterovitimização. O que é isso aqui, professor? Heterovitimização. O cara olhou assim, como se fosse coisa hétero. Macho, heterovitimização não é nada mais do que você se auto-recriminar. Por exemplo, você deixou o carro com a chave na ignição. Aí assim, não, mas eu pedi para ser roubado, a culpa é minha. Ou seja, você se culpa pelo crime. Ao invés de ser assim, não, o culpado é o ladrão, não, o culpado foi eu que deixei a chave na moto e fui roubado. Isso é que é heterovitimização. Vamos lá. Entende-se por vitimização terciária. Nós vimos aqui que é o sofrimento entre a vítima e a sociedade, falta do abandono, do amparo, não é isso? Alternativa A. Vitimização terciária. Os danos materiais e morais diretamente causados pelo delito em face da vítima? Não. Não é diretamente, né? A conduta de terceiros ou de eventos oriundos da natureza. Pessoal, sempre tem essas barbaridades aí no meio. O aborrecimento e o temor causado pela necessidade de comparecer aos órgãos encarregados de persecução criminal para o formal registro da ocorrência. Isso aqui é o quê? Isso que eu falei para vocês de ir na delegacia, ter que contar tudo de novo, ter que reviver, é secundário, não é isso? E ele está pedindo o quê? Terciária. Olha o comando da questão. Ele está pedindo terciário. Aqui está o conceito correto, mas de secundária. Beleza? Vamos lá. A discriminação que a vítima recebe de seus familiares, amigos e colegas de trabalho, familiares, amigos, colegas de trabalho. Tudo isso aqui representa o quê? Muito bem. Em forma de segregação, humilhação por conta do delito por ela sofrido. Isso mesmo, professor. Eu falei a estigmatização, não é isso? A sobrevitimização. Sobrevitimização é secundária, certo? No esquema eu botei secundária, sobrevitimização ou revitimização, que é reviver. Beleza? Com essas informações dá pra gente resolver essa aqui bem ligeirinho. Rapidez. Ó. Entende-se por sobrevitimização. Sobrevitimização é o quê? Secundária. Diz o seguinte. Vitimização, olha o começo da questão. Vamos matar logo? Vamos aprender a resolver questões, não é isso? Estamos aqui para isso, ó. É vitimização secundária? É, deixei eleita, não é isso? É secundária? Deixei eleita. É vitimização primária? Já matei. É primária? Matei. E aqui é terciária? Já matei 3 questões. Vou para cima só de 2, não é isso? O bizu é esse. É você saber o conteúdo e saber resolver questões, certo? A vitimização secundária é sobre a vitimização, a qual consiste em sofrimento causado à vítima pelas instâncias formais de justiça criminal. Vamos lá, vamos analisar a outra, né? A vitimização secundária, a qual consiste em efeito decorrente do crime, como, por exemplo, dano ao patrimônio físico e moral sofridos pela vítima como consequência do crime. Isso aqui seria o quê? Isso. Decorrente do crime, né? Como, por exemplo, o dano ao patrimônio físico e moral sofrido pela vítima como consequência do crime. Então, qual é a alternativa correta? Alternativa A. Muito bem. Você viu como é que a gente mata questões de concurso? Às vezes, pelo início, eu vi que no começo a gente via a palavra-chave lá no final. Mas você mata a maioria das vezes no começo da questão. Então, preste atenção. Comando e aqui que já dá para você ganhar tempo, certo? E aí, professor? Aí na hora de comentar essa pergunta que eu posto para ele. É isso aí. Não, mas, pessoal...
Pronto. Ó, pessoal, o propósito nosso é esse, certo? O Missão TU está todo baseado nesses esquemas. É ir para cima não só com conteúdo, certo? É você saber e saber fazer. Eu debato sempre com os meninos aqui, ó, jogar com a bola de verdade. Certo? Jogar com a bola de verdade é o quê? A gente sempre fazer próximo do real, porque aqui está tudo impresso na mão de vocês. Cara, é bom você resolver as questões no que concurso é. Mas aí, é mesmo que você está jogando videogame. E quando você está resolvendo no papel, é mesmo que você está com a bola de verdade nos pés. Entendeu? A diferença aí? Resolve lá, mas quando puder, resolva no papel, que é você está com a bola no pé, certo?